Hoje eu vou te contar uma situação que aconteceu recentemente comigo e que pode estar destruindo o teu negócio sem você perceber, independente de qual seja o teu negócio. Uma noiva entrou em contato comigo e de cara ela já falou que não pediria orçamento mais para ninguém, porque ela já conhecia o meu trabalho e reconhecia todo o meu trabalho. Mas essa, sem sombra de dúvida para mim, foi a situação mais desrespeitosa que eu já passei como profissional. Então, se você trabalha no mercado de casamentos ou se você presta serviço e é um serviço emocional, eu tenho certeza que o insight que eu vou compartilhar com você pode ser muito valioso. E qual é a fonte, desse insight? É a minha própria experiência. O que eu posso dizer para você já no início do vídeo é que o erro nem sempre está no cliente, mas está na forma com que você se posiciona e aceita o desalinhamento já desde o início. Vamos falar sobre isso? Para poder compartilhar com você a mensagem desse vídeo, eu preciso contar para você o que aconteceu nesse dia, nessa interação com essa noiva. Ela entrou em contato comigo, já me deixando pontuada de que teria que ser eu a pessoa perfeita para estar conduzindo esse marco emocional, esse marco na vida dessas duas pessoas. E eu já me senti extremamente honrada, porque eu já conhecia a noiva, eu já conhecia a história de vida dela, eu já admirava como profissional. Então, assim que eu soube, eu já estava matutando como eu poderia surpreendê-la, como eu poderia superar a expectativa desta mulher, certo? Ainda assim, ela deixando eu pontuada, reconhecendo todo o meu trabalho desempenhado antes mesmo dela ter certeza que seria eu, ou seja, o meu material aqui no YouTube, meu material nas redes sociais, na minha postura, na minha consultoria, enfim, em N aspectos ela já tinha validado tudo isso e pediu para ter acesso aos meus pacotes de serviço. Ela pediu uma proposta de orçamento para ela. Quando eu enviei a apresentação dos meus 3 pacotes, pacote essência, pacote harmonia e o pacote vínculo pleno, que inclusive se você quiser ter acesso, se você já sentiu que a minha energia, que a minha vibe combina com a de vocês quanto casal e poderia ser uma energia compartilhada ainda mais potente no dia do seu casamento, se você quiser ter acesso a algum dos meus pacotes, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Espero que você goste, espero que seja o ideal para você. Quando ela voltou com a devolutiva do pacote que ela tinha escolhido, eu fui lá e ainda apliquei 1/3 deste valor em forma de desconto como um presente para ela. Não satisfeita, eu incluí elementos de pacotes superiores no pacote que ela escolheu. Não tendo certeza de que o espaço que ela tinha escolhido ia ter os equipamentos de som adequados para garantir que para a quantidade de convidados que ela estava chamando, pelo menos a cerimônia estivesse com uma boa sonorização, eu incluí como uma forma de presente, tudo isso contratualmente, tá? O meu equipamento de som, que é um serviço de aluguel à parte. Tudo para garantir que pelo menos a experiência da cerimônia de casamento dela tivesse a sonorização garantida. Não fiz cobrança de valet, até porque não faria sentido, né? É tão perto da minha residência que eu acho que eu poderia ir até a pé. Então não faria sentido cobrar isso dela, certo? Ela me disse que não teria naquele momento o valor correspondente aos 30%
de aporte financeiro na cerimônia, o que é uma prática super comum no mercado de casamentos. Então, se você é noivo, se você é noiva e está assistindo esse vídeo, saiba que é muito comum alguns fornecedores, para colaborarem, para participarem, para conduzirem o seu dia de casamento, é muito seguro, inclusive, o aporte de 30% como garantia de agenda, custeios iniciais, uma garantia para vocês noivos de que o celebrante, o profissional fotógrafo, videomaker, decorador, artista, maquiador, enfim, assessor, estará com você no dia, te dando suporte, assumindo aquele compromisso que ele firmou contigo e o aporte financeiro junto do contrato, onde tem tudo às claras, tem todas as cláusulas que são pertinentes a essa prestação de serviço, devem conter. Os dois juntos é o que garantem que a prestação de serviço vai acontecer, não levando em consideração ainda que uma série de coisas acontecem ao longo desse período de contratação. Tendo os 30% de entrada, o valor final que ela investiria, que, gente, simbólico, tudo em contrato, dando todas as ressalvas e garantias para ela. Parcelei em vezes iguais e ainda questionei qual a melhor forma de pagamento. E pedindo essa data de vencimento, nós concretizaríamos a nossa parceria, lembra? Com contrato e com aporte inicial financeiro, ali então fica garantida a prestação de serviço, a reserva na agenda e o comprometimento entre ambas as partes estabelecidos. Definimos a data, ok. Sabe o Peter Parker, o Homem-Aranha? Não tem uma cena clássica que o perigo está se aproximando, aí os pelinhos da pele dele ficam todo oriçadinhos. Quando ele olha para trás, assim, tem um trem prestes a acontecer, assim, um BO danado para causar uma baita confusão, botar as pessoas em risco. É o sensor aranha. Eu tenho meu sensor aranha, intuição de bruxa. Eu vejo, gente, o que não está sendo falado, até o que não está sendo mostrado. Eu percebo tudo. Cara, tem hora que é até ruim. Eu sinto que é um super poder, assim, da Jean Grey, sabe? Tipo, tem uma fênix dentro dela. Pra mim, é minha intuição, sabe? Tem hora que eu tenho que fechar até o olho, então paz ouvido assim, não quero saber, não quero ver, tenho raiva de quem sabe, que eu descubro. Porque minha intuição, ela grita se eu ignorar. E aí eu comecei a perceber os sinais. Em outrora, eu quebrei a cabeça, não foi uma, não foi duas, não foi três, foram 4. Porque eu fui permissiva demais. Tem alguns sinais que nós, como empreendedores, como visionários, sabe, empresários, homens e mulheres de negócio, a gente negligencia muito a nossa intuição. Tem horas que a gente é super assertivo. Vamos arriscar, vai dar certo. Mas às vezes, pela correria do dia a dia, pelas nossas necessidades, se você também é uma empreendedora, mulher cheia de dificuldades, dupla, tripla jornada de trabalho, mãe, muitas vezes mãe solo, querendo se reinventar na vida, cansada de viver algo que não te dá tesão, quantas vezes para pagar as contas do mês, já que não é um contrato CLT, então você não tem nem a garantia financeira, né? Você não tem garantia de nada, é você ali todo dia apostando na fé e no todo. Quantas vezes a gente não cede para um cliente que tá com uma red flag assim desse tamanho, para a gente poder fechar o mês sem estar no vermelho, pelo menos ali, na média, na linha, sem lucro, mas pagando as contas. Você também vive essa realidade? Porque eu aqui desse lado tô na mesma condição aqui, tô no mesmo barco, tentando me superar, igual você. Então eu sei que a gente comete alguns erros depois, sendo permissivo demais, sendo flexível demais, principalmente se a gente trabalha ou no mercado de casamentos ou com a prestação de serviço que exige conexão emocional.
A gente sabe que se não tiver compromisso, se não tiver valorização de quem está apostando, contratando o nosso serviço também, fica difícil crescer. No final das contas, você recebe o dinheiro, não fecha o mês no vermelho, mas você atrai um prejuízo, uma dor de cabeça para a tua vida. É ou não é verdade? Desculpa o termo que eu vou usar com você, eu vou usar com todo carinho e amor do mundo. Faz de conta que eu sou sua amiga, assim, tá? Tem cliente, tem noiva, que quando chora desconto demais, não é o todo, tá? Não é generalizando, mas a maioria das situações, quando começam assim, te trazem problema, prejuízo e ainda depreciação do seu trabalho, muitas vezes publicamente. Que agora tudo é falar na internet, né? Tudo é falar da sua opinião nas redes sociais. Vou usar para queimar o fornecedor. Mas a gente acaba ignorando também como foi a dinâmica, né, dessa contratação. Então, se você tá abrindo as pernas, vai virar casa da mãe Joana. Quem tá no mercado de casamentos e preza pela solução, pelo conforto, pela consultoria para vocês noivos, quem preza realmente em fazer a diferença na vida de vocês, se conecta com outros fornecedores. Eu sou dessas. Eu tô sempre conversando com meus fornecedores, pedindo insight, pedindo opinião, pedindo uma dica, pedindo um conselho, escutando uma dor, escutando uma reclamação, para poder conseguir de fato fazer a diferença, trabalhar em harmonia com outros fornecedores. E aí quando a noiva entra em contato com aquele chora, aquela lamentação, aquele discurso de escassez e humilhação, a noiva que se coloca nessa pedância, ela tá se posicionando de uma maneira humilhante para ela. Gente, amiga, linda, maravilhosa, não faz isso não. Por isso que eu tô aqui no YouTube, para te ajudar a organizar o seu casamento como um projeto, começo, meio, fim, etapas, processos, para te ajudar a economizar, para você conseguir fazer melhores escolhas, aplicar o seu dinheiro em experiências extrasensoriais até que realmente vão impactar a todos, que realmente vão ser o elemento que vai fazer as pessoas voltarem no tempo pro dia do seu casamento. Não é só a foto que você vai ver do fotógrafo, porque hoje em dia a gente nem imprime mais, se perde lá no nosso feed do Instagram. Mas o que você escuta, o que te emociona, o que faz você, porque fez sentido aquela mensagem, faz você se inspirar, faz você se renovar, faz você mudar de ideia. São essas experiências que vocês vão ver eu falando aqui no canal sempre. Como ritualizar de uma forma que todos se sintam pertencentes. Como de fato extrair energeticamente, sem cunho religioso, a potência de cada ser humano que está ali presente em prol da tua história. Ai, Nath, mas isso é muito profundo, mas isso é o que é. Isso que é casamento. Vou falar outra coisa para você também. Tem noiva que não tá pronta para casar. Tem casal que não tá pronto para casar. Tem casal que tá pronto para fazer festa. Tem casal que tá pronto para fazer festa. Já teve noiva que disse na minha cara: ai, porque eu investi caro mesmo no buffet, eu investi caro mesmo lá no fotógrafo, porque no final é isso que fica. Eu ia à cerimônia. Ela falou isso pra mim. Ela falou isso pra mim. E a cerimônia? Porque se você tira a cerimônia, tudo bem, é só festa. Você não precisa se preocupar com cortejo, você não precisa se preocupar com aliança, você não precisa se preocupar com vestido, cabelo, maquiagem. Perde todo o sentido de casamento. União, celebração ritualística, marco, portal, bênção divina, energia compartilhada de amor. É só festa. Percebe? Pra que tanto estresse então?
Se você é profissional e já se viu nessa condição todinha que eu narrei para você, primeiro, você já aprendeu com o erro da sua colega, né? Não vá fazer isso. Eu não recomendo que você dê todas essas concessões que eu dei, por favor. Eu precisei te contextualizar de que era uma noiva já conhecida e por isso eu fui fazendo. Só que a grande questão é, eu não me senti desvalorizada pela falta de pagamento. Eu me senti desvalorizada pela falta de valorização, sim, mas principalmente pela falta de reconhecimento. Porque percebendo essas red flags, e que red flags são essas? Eu percebi que a linguagem e o tom, até mesmo da escrita pelo WhatsApp, ficou diferente. Demorou-se muito tempo para voltar com o contrato assinado e eu me predispus a tirar todas as dúvidas. Quando questionado qual a melhor data de pagamento, qual a melhor data de vencimento nesse nosso parcelamento de confiança, aonde eu confio que você vai fazer o Pix, porque você assumiu um compromisso comigo, porque é importante a minha prestação de serviços, e você quer ter no dia do seu casamento, então eu confio de que você vai me pagar. E aí você não paga na data, você passa dias. E aí quando a profissional, no caso eu, entrei em contato para questionar, olha, você olhou todas as cláusulas mesmo, você me devolveu assinado, tá realmente tudo certinho? Porque o aporte inicial que ficou combinado ainda não foi feito. E, gente, meu sistema aqui, ele fica pitando. E eu fiquei esses dias todos fingindo que eu não tava vendo. Ai, que delicado. Ai, que não sei o quê. Ai, que... Até que eu me posicionei 6 dias depois e questionei ela. A devolutiva dela não foi das melhores. Pelo tom de voz dela, lembra que eu tenho minhas artimanhas para sentir as coisas? Pelo tom de voz dela e pela própria narrativa, eu senti que era mais uma das inúmeras red flags que eu já tinha identificado algumas outras vezes, né, em situações muito semelhantes. E aí ela me disse, olha, eu achei que era só um contrato de gaveta, um contrato tranquilo, eu paguei a entrada do buffet e paguei a entrada de um outro fornecedor, que agora eu não me lembro, mas eu achei que com você eu não tinha que ter uma data definida, eu achei que era só contratual, porque eu sou autônoma, eu não tenho como te pagar todo dia X, um dia eu te pago Y, um dia eu te pago Z, outro eu te pago W, eu tô tendo mais problema com você que eu conheço do que com quem eu não conheço. Percebe? Eu superei, tirei todas as barreiras e ainda assim ela não se comprometeu. Ela não atribuiu valor a tudo aquilo que eu estava facilitando, entregando, transformando para que ela tivesse acesso. Quando a única parte de reciprocidade que ela poderia estabelecer é o cumprimento do que ela se comprometeu a fazer. A ler o contrato, a valorizar o trabalho de quem ela já conhecia. E se você é prestador de serviço, empreendedor, assim como eu, fala pra mim aqui nos comentários se você já não lidou com alguma cliente assim, com algum cliente assim. Se você trabalha no mercado de casamentos, me diz se você já não lidou com um casal assim. Casamento é luxo. Casamento é luxo, é um marco emocional, é a abertura de um portal de prosperidade que vocês abrem conscientemente e é para quem sabe a responsabilidade que isso traz. E se você já começa a instituir o sonho e o plano para executar esse sonho e dialoga e interage nessa atmosfera energética de pedância, de escassez, de desvalorização, de falta de reconhecimento, sabe? E de abertura com as pessoas que farão parte,
já começa tudo estranho, já começa tudo errado. Por isso que eu tô aqui, para ajudar vocês a economizarem, a se organizarem, para fazerem a escolha correta, para que seja de uma sinergia percebida do começo ao fim. Se você já se casou, né, ou, enfim, pode dar um testemunho aqui também nos comentários. Não é diferente quando você contrata um fornecedor que parece que é a sua alma gêmea. Alma gêmea também se aplica a isso, é alguém que pensa igual você, capta o que você quer, sabe? Faz a codificação, faz a tradução do que você quer, fala a mesma língua, se encaixa, tem energia. Quando acontece isso, parece que todo o restante dá certo. Mas porque você já entra sabendo que casamento é luxo. E você se organizou para bancar esse luxo na sua vida, porque você merece, você juntou dinheiro, você pesquisou, você fez boas escolhas. Então, numa frequência elevada como essa, só vai atrair quem tá elevado assim também. A chance de dar errado, de você sair desgostosa, cai para quase zero. E ainda que aconteçam problemas, a sinergia foi percebida desde o começo, então o problema se dissolve, ele vem, bate, tchau. Prioridade pra gente é nosso aluguel, nossa prestação da casa, nosso carro, a educação dos nossos filhos, nossa saúde, convênio, lazer, nossos estudos, faculdade, nossas viagens, nossa comida, enfim, isso é nossa prioridade. Então, se você é profissional, empreendedor, né, tá na luta para conquistar o sol, assim como eu, e eu te digo, o sol brilha para todos. E quanto mais elevado, mais preparado para o seu mercado, mais consciente você estiver, menos essas situações se apresentarão para você. E caso elas se apresentem, você tem como superar. Eu não respondi ela imediatamente. Eu pensei bastante no que eu ia falar, né? Porque não seria de mim que dali surgiria um conflito. Detesto conflito. Não fico nele. Se a pessoa quiser ficar no conflito, eu não fico. Não fico, gente. Não fico. Difícil tratar comigo, não, porque eu não fico. Tenho mais o que fazer. Então, tomei uma decisão muito difícil. Ela até falou pra mim depois, né? Calma aí, antes de eu falar o que ela falou, mandei um áudio pra ela, extremamente educado. Selecionei as melhores palavras e contextos para dizer para ela quais eram todas as minhas melhores intenções. O que foi aplicado, o que foi inserido, o que foi presenteado, o que foi consentido, para que ela se sentisse uma noiva especial e acolhida. Falei de todas as concessões, enfim, abri o meu coração para ela, mas reforcei que a mesma admiração que ela demonstrou no começo foi adquirida com base em muitos anos, com outras estratégias, com outros métodos e quebrando muito a cabeça. E reconhecendo que a nossa conexão era uma conexão de fato emocional, não seria justo que a gente começasse a nossa conexão, esse nosso processo de construção em desalinhamento. E eu sou uma pessoa que valoriza muito a energia no meu processo criativo. Vocês têm que se identificar comigo, vocês precisam confiar em mim, porque vocês vão me compartilhar a sua intimidade. Vocês vão confiar em mim de que os segredos de vocês como casal vão servir apenas como base de inspiração para falar intrinsecamente com vocês e não que eu vá expor. Então, eu preciso que a gente se conecte. E se a gente já começou desse jeito, com a falta do compromisso financeiro, com a desvalorização do processo jurídico e legal que envolve a nossa contratação, não é um contrato de gaveta, não era um contrato leonino, era um contrato onde eu garantia também para ela que o dia aconteceria com tudo que eu havia prometido.
Ela não valorizou quem ela conhecia. E é muito comum isso de acontecer com a gente que empreende, né? Às vezes a gente conta com apoio, às vezes a gente conta com compartilhamento, às vezes a gente conta com a indicação do nosso vizinho, do nosso parente, com a galera da nossa cidade, do nosso bairro. E posso dizer por experiência própria, não vem daí. Vem de gente longe, vem de gente que clica num canal, gosta da vibe do apresentador, a mensagem faz sentido e ele não te larga nunca mais. Porque rolou conexão. E quando rola conexão, não é qualquer coisa que separa. No meu caso, a noiva que se identifica com o meu trabalho, que vê verdade no que eu falo e quer essa verdade no casamento dela, ela chega até mim preparada. Ela chega até mim sem carregar a energia da escassez, da humilhação, da pedância. Ela chega já sabendo que, caraca, já vou me preparar aqui, cadê meu lenço? Porque eu sei que eu vou me emocionar. Essa construção não é fácil. É um trabalho extremamente difícil. Mas a gente tira uma lição. E eu quero compartilhar com você alguns detalhes que, se você está nessa caminhada, se você lida com noivas, se você lida com clientes, o seu serviço ele é emocional e precisa dessa sinergia, precisa dessa conexão, precisa dessa valorização e desse alinhamento. Se eu posso compartilhar algo com você já de primeira, é que você não faça todas essas concessões que eu fiz. Tá? Por favor. Nossa, Nath, mas você também abriu as pernas, né? Sim, porque foi de coração. Mas de modo nenhum na vida prática com o seu cliente, tomando essas atitudes, colocando, elementos de pacotes superiores para poder segurar o seu cliente. Por isso você está ofertando opções diferentes. Conceder desconto excessivo, desconto absurdo, desconto volumoso, expressivo, não vai fazer o cliente muitas vezes até escolher com você, fechar com você. Muitas vezes vai olhar assim, não, barato demais, deixa eu sair fora, fecha lá com mais caro. Não necessariamente o melhor. Então, não abra concessões em demasia, porque depois você fica escravo do seu cliente, no caso da noiva. Porque eles não respeitam muitas vezes os horários de atendimento, eles te desvalorizam, eles não te priorizam, eles não validam o teu trabalho, eles não confiam em você, eles não delegam 100% da tua especialidade. Olha que louco isso. E eu não tô falando mal de noivo e noivo, não. Eu tô falando de situações que são isoladas, né, quando a gente se depara no mercado, são isoladas, mas que drenam tanto a nossa energia, bagunçam o nosso caixa, nos trazem preocupação, roubam da gente, o nosso, os nossos insights criativos. Simplesmente bloqueia a gente, porque aquele cliente você já fica com o coração acelerado. É essa energia do pagamento mal remunerado que eu falo. O dinheiro entra, mas não é um dinheiro que atrai mais prosperidade, que abençoa a tua vida. Salva você de um problema muitas vezes, tapa um buraco, quando você vê o dinheiro já foi. No final das contas, até a execução do seu serviço, você teve mais prejuízo, tirando do teu lucro, tirando até do teu prolabore, dos teus custos, vira uma bagunça. É uma energia que não compensa. E como eu disse, as red flags estão aí para a gente se atentar a elas. Nem todo cliente precisa ficar com você. Tem horas que você precisa, sim, demitir o seu cliente. Ela, depois de ter escutado o meu áudio, né, dizendo para ela que eu não era a profissional mais adequada para aquele momento, para aquela realidade financeira dela, né? Porque eu também preciso de comprometimento, de alinhamento para dar asas à minha imaginação e para que o nosso processo ele fosse saudável e assertivo. Então eu deixei ela livre para ela procurar por outro profissional que estivesse mais disponível para atendê-la naquele momento.
Aí ela me retornou, dizendo que lamentava muito, uma pena eu ter demitido ela, e eu não acho que eu demiti, porque eu não sou o Roberto Justus, né? Mas, para contextualizar aqui para você, tem horas que sim, a gente demite o cliente antes mesmo dele se tornar o nosso cliente. Primeiro que a gente não fica abrindo concessões demais, e não vale o sacrifício, não vale o teu know-how, não vale o teu nome, não vale o teu tempo, não vale o estresse de você ignorar os sinais já desde o começo. Por isso que é tão importante, né, quando eu cursei marketing, por exemplo, escolha, defina o público ideal. Converse com o público ideal, porque conversar com o público certo, sabe, com aquele perfil que você quer atender, que você tem condições, sabe, de proporcionar uma experiência satisfatória, aquele que você dá conta, porque ele por si só já vai ser um bom filtro para as pessoas chegarem até você, para os clientes chegarem até você. Bom filtro para evitar que clientes que não falem a mesma língua, sabe, que não conseguem enxergar valor naquilo que a gente está oferecendo. E para isso, além de você, né, definir quem vai ser o seu público, seu cliente ideal, você tem que ter muito claro quais são os seus valores, qual é a tua missão, quem é a pessoa que você, sabe, vai falar a mesma linguagem, para que você não se corrompa, para que mediante o aperto, mais vale uma boa gestão, uma boa organização do que pagar para passar perrengue. Você é empreendedor e um dos superpoderes do empreendedor é a nossa intuição aguçada. Não só a intuição aguçada para arriscar, para pegar R$300 e fazer virar 300 mil num negócio que fatura isso por mês. A nossa intuição também tem que ser para enxergar problema, cliente problema, noiva que vai dar dor de cabeça, que não quer se organizar, que não quer se planejar e não tá pronta para casar. Ai, eu espero não estar sendo muito dura. Mas se eu tiver também, é pro seu bem. Eu não tinha ninguém para poder falar para mim quais os tipos de clientes que iam chegar, noivas que iam chegar para eu ter que lidar. Eu fui tentando sempre da melhor forma possível, já deixei noiva frustrada, já saí frustrada de cerimônia de casamento, já saí frustrada, mas também já fiz muita gente feliz, que me vê na rua e fala, ai meu Deus, vem cá que eu quero te dar um abraço, ai que delícia, isso não tem preço, né? E como é uma relação emocional, gente, o ideal é que não tenha conflito de forma alguma. Um outro detalhe é estruture o seu modelo comercial. Essa é a dica que eu dou para você, estruture. Tenha mais de um pacote. Atenda diversas realidades. Isso democratiza a sua prestação de serviço. Isso te ajuda no teu posicionamento. Isso te torna democrático. Isso te torna versátil. E principalmente, sabe, isso te torna ainda mais valorizado. Porque ninguém vai precisar ficar na vontade de ter o seu trabalho. Pode ter uma porcentagem, pode ter um olhar, pode ter um detalhe, mas vai ter você ali. A gente que trabalha empreendendo com serviços, principalmente esses serviços emocionais, eu sou muito a favor da transparência, da honestidade, sabe, da flexibilidade, que eu quero te atender. Eu quero fazer parte desse momento especial. Como que eu posso, sabe, como que eu posso me posicionar para que você tenha, mesmo que de modo simples, mesmo que de uma forma um pouco mais humilde, mas que você tenha excelência, que você, independente do pacote escolhido, tenha a minha responsabilidade, o meu comprometimento, a minha exclusividade, a minha autenticidade, a minha dedicação, os meus métodos, o meu estudo, a minha consultoria. Tá tudo dentro de cada pacote, independente do seu preço. E se você estrutura o seu plano comercial, você consegue ser percebido com qualidade independente deles. Isso aumenta a tua capacidade, a capacidade da tua empresa, a capacidade de
realmente fazer diferença na vida de mais pessoas. Ah, não, porque o meu serviço é 100% elitizado, é 100% premium. Poxa, que pena. Tem gente que vai se organizar, tem gente que vai juntar, porque valoriza o seu trabalho. Você não vai atender? As noivas que não choram, que valorizam o meu trabalho, muitas vezes custeiam essas decisões que eu tomo em prol de uma noiva que quer muito, mas não tem condição de fechar o de valor agregado superior. Ela vai optar pelo simples, mas porque sabe que vai ter o melhor ali sendo entregue. Que coisa boa é, né? A gente faz o bem indiretamente sem olhar quem. Então, democratize o seu serviço. Eu acho que vai ser muito importante para você. E aí, pensando até financeiramente, nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Porque às vezes você vende um produto lá que custa X, tá fora da realidade de um monte de pessoa, quando um detalhe, uma fração do que você conhece num valor mais acessível, nossa, vai transformar a vida de muito mais pessoas. E ó, de grão em grão a galinha enche. O papo já ouviu isso daí? Eu penso assim. Outra dica é nunca feche um compromisso sem o aporte financeiro. Se você trabalha com prestação de serviço, onde o produto ele não é tangível, vai por mim. É importante ter o aporte financeiro, complementar a parte contratual, a parte documental, para então ser validada essa parceria. Senão você vai ter prejuízo, senão você pode passar até pelo que eu já passei. Abrir mão, certo? Do aporte financeiro, a pessoa foi me enrolando com um contrato assinado, olha só o nível da irresponsabilidade. Mais próximo da data, a pessoa simplesmente cancelou, porque não tinha feito nenhum aporte financeiro, ou seja, as pessoas não validam documentos. E se você nem tem algum documento, deixa aqui nos comentários o que você não tem, que eu vou dar um jeito de te ajudar. Nem que eu faça uma entrevista com um contador, com não sei quem, mas eu vou te ajudar. Deixa aqui. Se você é profissional e lida no mercado de casamentos, trabalha com noivas, o que você não tem? Que otimiza, que, sabe, potencializa, que valoriza o teu trabalho, para você não passar dor de cabeça mais. Deixa aqui nos comentários que eu dou um jeito de te ajudar, tá? E, bom, quem valoriza se organiza, quem não se organiza negocia você, bebê. E eu não posso deixar que negociem você. Nem a execução impecável do seu trabalho. Você precisa se posicionar. Porque quando você se posiciona, quando você se valoriza, este valor que você atribui à sua entrega é percebido sim pelos casais, pelos clientes que entram em contato com você. Já é um filtro. E quem se organiza não vem chorar. Valoriza o teu trabalho, porque sabe que você entrega além das expectativas. Então lembra que eu falei no começo do vídeo? Às vezes o problema não é o cliente. Às vezes o problema não é a noiva e o noivo. Às vezes é a sua falta de posicionamento, sua falta de valores, de público-alvo, de comunicação assertiva, sabe, de intuição aguçada, que pode estar trazendo prejuízo, estresse, dor de cabeça, desmotivação para você. Lembra de uma coisa? Cliente certo não pede para caber no orçamento. Ele se organiza para caber no seu valor. Pescou? Se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje. Você já foi desvalorizado? Me conta aqui nos comentários uma situação, um perrengue chique que você passou e que você daria um conselho final para outros empreendedores, para outros fornecedores não passarem também. Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar que você participe. Nossa, é tão enriquecedor quando vocês comentam. Deixa eu ver o rostinho de quem tá me seguindo, de quem eu tô conseguindo impactar aqui com a minha mensagem. E claro, já se inscreve aqui no canal se todo esse vídeo fez sentido para você. Deu um trabalhão para gravar, eu gravei umas 3 vezes. Caiu energia, o carro do ovo passando, meu Deus do céu, um monte de interferência. Então, vai, me diz que você gostou se inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações, porque semana que vem
tem vídeo de novo aqui para te ajudar a ter um insight mais assertivo na hora de executar o seu plano de casamento. Ou se você é meu colega de trabalho, para você ficar ainda mais ligeiro, para a gente se unir e aprender a como fazer a gestão correta nesse nosso mercado que está super aquecido e ó, é uma emoção atrás da outra. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Combinado? Um beijo.